Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Bira, aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar do último episódio da primeira temporada de Entrevista com o Vampiro, que foi apoteótico, sabe, horroroso e ao mesmo tempo intenso e muito maravilhoso. E antes de começar a falar tudo que eu achei desse grande episódio, desse grande finale, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtam, comentem bastante, não só ajuda, mas também faz a gente se interagir mais com vocês. E eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio e também de tudo que eu vou ainda falar aqui nessa grande trama de Entrevista com o Vampiro, e também nos sigam nas nossas redes sociais. Bom, gente, o episódio já começa trazendo uns pontos muito interessantes, e um que eu já havia suspeitado, né, que eu peguei alguns spoilers aí, né, cheguei atrasado, mas fazer o quê? E a gente compreende algumas coisas. Eu queria ver o que a série ia trazer de questões sobre esse ponto. Ela trabalha muito a questão de como há uma pequena possibilidade de que um vampiro ele pode desligar seu lado vampiresco, sabe? E se alimentar de coisas humanas sem ter grandes problemas, sabe? E isso foi muito interessante, porque quando chega no final, tudo faz sentido, mas aqui a gente vê que não existe amor mais. Eu fico assim, impressionado, mas ao mesmo tempo espantado, porque a forma como a série tratou tudo isso, sabe, o impacto que trouxe, né, nesses momentos dessa família destruída, foi um pouco aterrorizante, mas ao mesmo tempo as coisas vão ficando mais interessantes, porque a gente vê uma Cláudia mais fria, calculista e muito estrategista. Aqui eu costumo dizer que ela deu o seu nome para a série e se consagrou como a personagem do jogo. A craque do jogo foi a nossa Cláudia. E, gente, que fenomenal. E mesmo, né, atrelado esse ódio todo, o episódio foi muito mais direto, o que eu gostei muito. A narrativa tem uma mudança perceptível na forma como ela conduz a história, mas não perde o impacto, no entanto que quando chega aos momentos finais, esse peso torna cada vez mais forte e no final você fica, meu Deus, vamos lá. E a gente agora começa a ver como funciona realmente o plano da nossa Cláudia, as várias camadas que aquilo acarreta, como lubridiar ele, fazer ele se sentir acuado, depois aumentar o ego dele, sabe? Fazer ele ficar cada vez mais se sentindo o rei do pedaço, e ainda depois usar o Lois, né? Já que a grande ajuda para tudo acontecer é o Lois, ele ali, sabe, fazer uma pequena distração com o Lestat, apesar de eu sempre estar desconfiado com tudo que envolve o Lestat, mas eu devo dizer que até a perspectiva inicial aqui foi muito interessante e boa, mesmo a gente entendendo que a paixão, como eu costumo dizer, ela é um grande problema para a árvore ganhar palha, essa grande vingança que eles estavam querendo trazer, né, contra o Lestat. Foi ruim? Não foi. Mas faltou alguma coisa? Sempre falta. E aqui tivemos muitas referências. Eu devo dizer que a primeira delas é da Segunda Guerra Mundial, né? Fatos ocorridos da Segunda Guerra Mundial. Também a questão das habilidades do próprio Lestat, né? Onde ele faz aquela ali se debater à toa. O que foi assustador, mas ao mesmo tempo foi divertido, né? Porque você vê, né, que o cara merecia, mas enfim, a gente vê já tudo se desenrolando e o porquê que o carnaval é o momento perfeito para tudo aquilo acontecer. Primeiramente porque é uma confraternização, então pode ter clubes isolados ou não, e ao mesmo tempo você pode fechar todo o ambiente para que não saia ouvidos, né, ruídos por volta. E aí você vê que as coisas funcionam, já que, né, por que não matar ele nesse local? Por que não criar uma grande distração em volta disso, sem que ninguém ao lado de fora ouça e não interfira direta e indiretamente no
do que vai acontecer. Isso foi maravilhoso. E ainda mais quando eles vão até o carinha lá para poder, né, fazer tudo isso acontecer. O que é muito estranho porque é um carinha que a gente pensa assim, poxa, você já tá há muito tempo aqui, né? Já era pra ter morrido, né? Então não morreu. O cara que eu costumo falar que só apareceu para, sabe, dar umas alfinetadas no Lestat e ser a grande peça desse grande jogo, que eu ainda vou chegar lá. E eu devo dizer a vocês que o baile em si foi brega. Não vou dizer que foi ruim, mas você sabe aquelas roupas um pouco vitorianas que não faz jus ao próprio local em si? Foi assim, sabe? Mas as coisas começam a ficar ainda mais envolventes quando eles começam a usar o baile como forma de atrair esse grande grupo para que eles possam se alimentar, ficar fortes e matar o Lestat. E aqui, gente, é muito legal porque eles fazem uma coisa muito interessante, divertida e ao mesmo tempo interessante. Se você quer conhecer os segredos da imortalidade, essa grande fonte da juventude, já que em toda Nova Orleans eles são ali vistos como né, feito pacto com a coisa ruim, até que não era o que eles pensavam, a gente também sabia que não, mas a gente estava esperando acontecer algo um pouco diferente daquilo, mas não aconteceu. E uma coisa muito doida que acontece nesse grande baile é como não se alimentar, né, de certa forma, amplifica os sentidos e ao mesmo tempo a fragilidade daqueles personagens. Você vê o meio que o Lestat, sabe, sentindo algumas coisas, sentindo aquela melancolia, todo aquele peso de, sabe, ter que fugir daquele local porque antes que algo pior aconteça, antes que eles possam literalmente morrer, né, de alguma outra forma em um incêndio, já que é o fogo que é a única criptonita deles. E aqui, quando eles dois dançam no baile, o tabu foi quebrado. Quebrou muitos tabus ali, gente, de uma forma estrondosa. No entanto que a sociedade não gostou, mas a gente, como telespectador, amou. E se você ainda não viu, você também vai amar, porque é lindo demais. E muito bizarro, porque há uma narrativa do próprio Lois que ele fala que ele se sentiu amado novamente por esses sentimentos dos dois, essas trocas de olhares. Eu fiquei assim, bicha, você tá querendo matar o cara, você não tá tendo tempo pra ficar pensando e voltar atrás disso aqui não. Isso aqui tem que acontecer e ainda hoje. E voltando pro presente, né, como a gente tem que ter o presente para poder dar essa dinâmica e dar esse resultado final, né, desse grande arco da entrevista do Lois com o Daniel. Tem momentos muito intrigantes, como eu falei no começo, e isso volta à tona, porque na medida que o Daniel e o Lois estão conversando, o Rashid meio que propositalmente, porque eu só chamo dessa forma, meio que se esconde do sol, meio que interrompendo umas pontos de perspectiva do Daniel para que ele não entre muito a fundo na história do que o Lu está contando, já que entrar a fundo é necessário para que tudo que o Daniel for fazer seja possível e que também dê as interpretações certas e não erradas. E aqui foi literalmente maravilhoso. E voltando para a narrativa, né, já que é o que tudo acontece, a fonte da juventude deu pontos para outras coisas da própria história do Lestat, porque aqui, conhecendo mais detalhadamente quem era ele antes de tudo acontecer, que ele era um tradutor que se cantou com a língua ali escrita e que depois acabou conhecendo o cara e, né, tem ali seus cento e poucos anos, eles revelam suas idades e a carnificina começa. E eu, como falei a vocês, aquele carinha lá, né, que é o prefeito do local, só serviu mesmo pra morrer, porque ele só apareceu aqui pra, provoquei, morri e adeus.
vida que segue. Mas o ponto muito interessante aqui nessa jornada é, depois de toda a matança, a gente descobre, não necessariamente descobre, que o Lestat já estava sabendo de tudo e que de alguma forma se deixou levar pela situação. Eu devo dizer a vocês que o fato de o Lestat estar sabendo de tudo não foi uma surpresa. Eu já até estava suspeitando que ele já sabia, mas se deixou levar porque o Lestat é o Lestat. Então ele se acha tanto que ele sempre vai ter alguém ali por volta olhando tudo e depois relatando a ele. No entanto, que quando essa pessoa se revela, eu não me surpreendi, porque é uma coisa que essa foto, essa personagem, né, que é a Antonieta, que eu vou falar, ela meio que já aparece nas promocionais dos episódios, então nos bastidores até, então a gente queria entender por que ela ainda não apareceu. Então aqui ela se revela ser a grande, né, espiã do Lestat, onde ela conta, né, que o carinha lá estava com veneno que era para matar ele. E eu devo dizer aqui, novamente, que a Cláudia deu o seu nome, porque quando a gente menos esperou, ela já deu uma paulada na nossa Antonieta e o Lestat já começa já a sentir os poderes do envenenamento que eles fizeram para ele. E devo dizer que foi uma coisa muito interessante, ainda mais quando ela revela em detalhes que ela sabia que estava sendo vigiada e observada, no entanto que as falas dela estavam sempre como um duplo sentido. E isso foi muito interessante aqui, gente, porque a gente sempre pensou que a Cláudia era uma menina frágil, irresponsável, inconsequente, mas aqui não. Aqui ela mostrou seu verdadeiro valor, seu verdadeiro poder como personagem, como protagonista e como sua dona da própria história. E foi maravilhoso. No entanto que quando o Lois vai matar o Lestat, eu devo dizer que eu me emocionei, porque é um misto de sentimentos, sabe? É um amor que você deu, que você se entregou a vida inteira praticamente, e que ao mesmo tempo ele não vê você da mesma forma que você tanto espera dele. Ele meio que te usa, te abusa, mas que você é uma peça descartável que depois ele pode vir e voltar e você ainda vai estar ali apaixonado, entregue a ele. E foi isso que me passou essa mensagem, porque as falas do Lestat não me convenceram. E eles, né, fazer o serviço completo, botar tudo no fogo e não matar, não queimar o Lestat, foi um erro muito à parte, mas ao mesmo tempo também faz muita referência ao que faz sendo escrita nos próximos livros, já que no segundo livro a gente tem essa narrativa do Lestat. Então a gente já sabia, será que ele morreu ou não? Então a gente descobre que ele não morreu, que ele está vivo, não misteriosamente, mas porque, né, ele foi jogado como lixo descartável, e que agora em diante é saber como é que esse livro vai chegar até o nosso Lestat. Até porque um outro personagem que se mostrou voraz foi o Daniel, porque ele aqui no finalzinho, sabe, falando tudo, sabe, ele largou o doce, jogou tudo na cara do Lois, falou, ó, você não matou ele porque você tem essa perspectiva de amor doentia, besta, psicopata e tal, e que esse Rashid, essa pessoa que você, né, tá aí com você, tem algo a esconder, porque um carinha lá morreu, quase morreu, depois de ter chupado sangue, e esse aqui ainda tá inteirinho. E aí é que as coisas começam a se movimentar, porque todo final de temporada sempre tem o plot. E a gente vê aqui que o Rashid era o Armand. Eu devo dizer que eu já esperava, até porque
quem acompanha o Twitter sabe muito bem do que se fala, do que se rodeia toda essa história e que ele poderia ser esse cara. E quando foi revelado, não foi uma pequena surpresa, mas foi muito relevante na trama, até porque o bichinho meio que também fala assim, ó, eu te deixei vivo porque eu quis, eu sou imune ao sol, né, por ter não sei quantos anos, e isso, aquilo, outro aconteceu por conta disso. E uma coisa que me assustou um pouquinho e me fez refletir sobre a mentalidade do Lois é quando ele bota seus pés, né, dentro daqueles grãos ali próximo à árvore. É como se fosse trazer essa sua humanidade de volta e ao mesmo tempo sua ansiedade também, trabalhar ela de um ponto que ele fica bem, fica calmo, fica zen. E assim, ele revelar que o Armand é o grande amor da vida dele, me fez assim, sabe? Ficar só espantado, porque a série literalmente para aí, né? Essa quebra aí, o olhar do Daniel pros dois, o Armand, né? Levitando, cara. E uma coisa muito doida, porque aqui era uma coisa que a gente já começa a refletir sobre a jornada do Rashid e pensar que, nossa, faz todo sentido ele ser esse cara, até porque o Lois não estaria sozinho, sem estar com esse novo grande amor que era o próprio Armand. E eu estou ansioso para a segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada deve funcionar em dois pontos, sabe? Duas partes, como uma parte da primeira temporada, sabe? Finalizar esse arco, a gente saber como a nossa Cláudia morreu e todos os acontecimentos seguintes, como é que ficou essa mente quebrada do Luiz e como é que a chegada do Armand, né, deu esse up na vida dele, esse porto seguro que ele precisava. E onde está o Lestat? Cadê ele? Será que o Daniel, depois de fazer esse livro, vai fazer outro? Como é que foi essa jornada do Lestat depois de tudo que aconteceu com ele? Aonde ele está? O que ele faz? O que ele vive? Será que ele está com a Amanda? Não. É coisas que a gente sente dúvidas e se questiona e espera que tudo seja respondido na segunda temporada. E como aconteceu, né, nessa primeira temporada, que no começo da segunda a gente tem uma renovação da terceira e entenda tudo isso e vai ser maravilhoso. Eu estou muito feliz com tudo que eu vi em Entrevista com o Vampiro, apesar de que, né, há muitas mudanças aí perante ao livro com a própria adaptação, mas que faz muito jus aos reais sentimentos e intenções que esses personagens têm em ambas as partes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos quanto a esse, sempre na medida do possível. E, gente, é sério, interagem com a gente quer muito conversar com vocês. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio e também de tudo que eu falei e comentei aqui sobre a série. E é isso, gente. Até a próxima e tchau!